Para baixar o VirtualBox, você vai no site virtualbox.org. Clique em Download. Escolha o seu sistema operacional. E espere alguns minutos para baixar o arquivo. Preparando para instalar o VirtualBox, você clica em Next. Next. Deixe todas essas opções marcadas. Next. Yes. Instalar. Finish. E vai aparecer um atalho do VirtualBox na sua área de trabalho. Para fazer download da ISO do Debian, você deve acessar o site, coloquei na descrição. Nesse site, ele vai fazer o download via navegador. Você também tem outras opções, como o torrent, mas nesse caso eu vou baixar mesmo pelo navegador. E aí você tem a opção de baixar uma imagem CD ou DVD. CD é bem mais leve, de 650 MB, e o DVD é uma imagem completa. Então eu vou escolher ela e entre essas opções abaixo eu tenho as arquiteturas. E aí eu vou escolher a arquitetura do meu processador, que no caso é a AMD64. Clicando em cima, ele vai me encaminhar para uma página para escolher uma das 3 ISOs. Escolhendo uma das 3 ISOs, ele já vai começar o download no seu navegador. Nesse caso eu vou escolher a primeira. Cliquei em cima, já começou a fazer download do Linux Debian. Agora, para fazer o download do Windows 98, basta acessar o link abaixo do Drive e apertar no botão de download. Ele vai encaminhar para uma página dizendo que não foi possível verificar o arquivo, que ele é muito grande e que possivelmente tenha vírus. E aí você só coloca fazer download mesmo assim. E ele já vai começar o download no seu navegador. E aí galera, bom, nessa parte nós vamos criar uma máquina virtual e vamos configurar para receber ou instalar o Windows 98. Bom, para nós criar uma nova máquina virtual, nós vamos primeiro clicar no botão novo no canto superior esquerdo da janela do gerenciador do VirtualBox, beleza? Depois de você ter feito isso, você vai escolher o nome para essa máquina virtual e escolha o tipo de sistema operacional, versão Windows. E no caso aqui a gente escolheu o Windows mesmo normal. Depois de você ter feito tudo isso, você vai clicar em avançar. Nesta tela você vai informar qual será o tamanho da memória para instalar o Windows 98. Bom, e aqui eu recomendaria pelo menos 64 MB de RAM, que são os requisitos que o sistema já dá. Porém o processo é de dual boot e o Debian não é compatível apenas com 64 MB, mas sim no mínimo 1 GB, que é o que vamos colocar, ok? Agora nessa tela vamos criar um disco rígido. Clique em criar. Agora ela vai perguntar qual deve ser o tipo de arquivo do disco rígido e vamos deixar em VDI e dar um próximo. Armazenamento em disco rígido físico deve ser
dinamicamente alocados, beleza? Coloque próximo. Eu irei sugerir o uso de um disco dinâmico. O VirtualBox sugere um mínimo de 2 GB para uma máquina virtual Windows 98. Se você está apenas experimentando, você pode colocar 2 GB de disco, é mais do que suficiente para armazenar esse sistema. Mas lembre que será dual boot, não se esqueça, pessoal. Então vamos colocar 10.7 de gigabytes. Aí a gente coloca esses 10.7 para receber os 2 sistemas operacionais, beleza? Agora vamos clicar em criar. E depois disso, a configuração já está pronta. Só falta colocar o sistema operacional na máquina virtual, beleza? Para isso, seleciono a máquina virtual que acabei de criar e clico em iniciar. Agora é só procurar o arquivo do sistema. Na descrição do vídeo vocês vão ver aí o link para baixar as ISOs. Depois de ter escolhido o arquivo .iso do Windows 98, a gente clica em iniciar. Clique para rodar a máquina virtual. Escolha a opção Inicializar pelo CD-ROM. Clique na opção Ativar suporte a unidades de grande capacidade. Inicializar pelo CD-ROM. Formatando a unidade C. Enter para continuar. Para começar a instalação, clique em continuar. Avançar. 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 Digite o nome do computador. Clique em Brasil.
copiando os arquivos. Aí ele vai reiniciar o computador. A partir daí, sempre escolha a opção Inicializar pelo disco rígido. Digite o nome. Avançar. Digite a chave que vai ter na descrição do vídeo. Avançar. E ele vai testar os drives. E ele vai reiniciar mais uma vez. Conclui a instalação com as configurações do sistema. E ele vai reiniciar pela última vez.
Digite seu nome e sua nova senha. E o Windows 98 está pronto para ser usado. And here we go in 5, 4, 3, 2, 1.
Agora vamos configurar aqui o VirtualBox para instalar o Debian. A configuração para o Debian vai ser um processo diferente do Windows 98, pois aqui vamos fazer um dos principais passos para fazer o Dual Boot. Nós não iremos criar uma nova máquina virtual, beleza? Vamos usar a máquina virtual do Windows 98, clicando em configurações dessa máquina virtual. Primeiramente, vamos alterar o tipo do sistema. Isso por quê? Bem, a arquitetura do processador para o Windows 98 é de 32 bits e essa do Debian é de 64 bits. Então eu vou alterar esse valor, beleza? Percebam que aqui embaixo apareceu um alerta falando que para o Debian há uma configuração no monitor que não é compatível. Então a gente também vai mudar essa configuração, ok? Aqui em monitor e logo após em controladora gráfica, mude essa opção para VMSVGA, beleza? Aproveitar aqui e aumentar mais vamos colocar aqui 2 MB na memória de vídeo. Agora, por último e muito importante, a gente vai colocar a ISO do Debian, o mesmo disco criado do Windows 98. Lembre-se que no Windows 98 a gente colocou 10.7, beleza? Isso para poder receber o Windows 98 e o Debian. Então agora clicando em armazenamento e agora em Windows 98, vamos substituir a ISO pelo ISO do Debian, beleza? Já que o Windows 98 já foi instalado. Após a substituição, clique em OK. Lembrando também que a memória deve ser de 1024 GB e 1 GB para poder executar os sistemas operacionais. E agora é só clicar em iniciar que o processo da instalação vai começar. Valeu! Bem, antes de começar o processo de instalação do Debian, eu vou dar algumas informações do sistema. O que é Debian, né? O sistema Debian. O Debian e as ferramentas GNU, o kernel Linux e outro importante software livre formam uma distribuição de software única, chamada Debian GNU, ou o popularmente chamado Linux. A funcionalidade que mais distingue o Debian de outras distribuições de Linux é o sistema de gestão de pacotes. Essas ferramentas dão ao administrador de um sistema Debian o controle completo sobre os pacotes instalados nesse sistema, incluindo a possibilidade de instalar um único pacote ou atualizar automaticamente todo o sistema operativo, em vez de você ter que reinstalar o sistema operacional para atualizar. E quais seriam os requisitos desse sistema? Você tem que ter no mínimo um RAM de 1 GB e um espaço no disco de 10 GB. Como você pode ver na configuração do Debian com o Rian, você viu lá que ele colocou 1024 MB, que é um dos requisitos do Debian, e ele usou o espaço de 10 GB. O espaço que já era do Windows 98. Mas depois, no meio da instalação, quando a gente estiver particionando o disco, eu vou explicar mais sobre essa operação do espaço dos 10 GB. Por que teve que ser 10 GB em vez de 250 MB, já que essa era o requisito mínimo do disco do Windows 98. Sem mais delongas, vamos à instalação do Debian, versão 10.4. Já estou aqui no menu de instalação, ou menu de inicialização, e como podemos ver, há 6 opções. Vou dar uma resumida nessas opções. Essas duas aqui eu vou deixar por último, que é as principais. A terceira opção é a de opções avançadas. Essa opção aqui vai ser muito poderosa e flexível. Ela vai dar capacidade de executar comandos ou scripts em certos pontos de instalação. A quarta opção é a de menu acessível para instalador de contraste escuro, certo? A quinta opção é a de ajuda. Podemos ver aqui que há um aviso aqui em amarelo. Diz aqui que será exibido telas de ajuda e que para retornar ao menu de inicialização é só digitar menu no prompt. A última opção é a de instalar com síntese de fala. Para isso você vai precisar de um certo hardware. Agora eu vou focar aqui nessas duas principais, as duas de cima.
A primeira, como o próprio nome já se refere, vamos ter um processo de instalação meio que bonito, um design interessante, que é a opção de instalação gráfica. E nela você vai ter a interação do mouse envolvida, do cursor. Porque normalmente em muitos sistemas antigos ou até mesmo atuais, você utiliza apenas o teclado. E é isso que ocorre na instalação regular. Você usa apenas o teclado. E essa é a opção que eu vou usar. Eu vou entrar aqui na opção de instalação gráfica apenas para vocês poderem dar uma olhada nesse tipo de design e interação do mouse. Olhem o design do instalador e podemos ver também a interação do mouse. Eu posso mexer o mouse e selecionar. Então vou abortar aqui a instalação e colocar assim. Agora ele vai reiniciar de novo no menu de instalação. Beleza, reiniciou. Vou colocar a instalação regular. Aí para você escolher sua linguagem, você vai ter que usar o teclado. E se usa basicamente 3 teclas. O Tab, que é para mover. Vou apertando o Tab e vou passando aqui para as linguagens. O espaço para selecionar. E o Enter, que é para passar as opções. Estou mexendo com o Tab. Selecionei a minha linguagem, Português Brasil, e dou um Enter. Após a escolha da linguagem, ele vai querer a sua localidade, território, país. Coloquei Brasil, um Enter. Quer configurar o teclado, é Português Brasil também, um Enter. E ele vai agora carregar alguns componentes adicionais e logo configurar a rede. Agora na configuração de rede ele está querendo o nome da máquina, hostname, para esse sistema. Como eu não estou usando agora nesse momento, então eu vou deixar o Debian mesmo e dou um Enter. Ele vai querer agora o seu domínio da sua rede. Se tiver, coloque. Eu no caso não vou colocar e dou um Enter. Configurar usuários e senhas. Você precisa definir uma senha para o root, que é a conta administrativa do sistema. Um usuário malicioso ou não qualificado com acesso root pode levar a resultados desastrosos. Portanto, você deve tomar o cuidado de escolher uma senha que não seja fácil de ser adivinhada. Essa senha não deve ser uma palavra encontrada em dicionários ou uma palavra que possa ser facilmente associada a você. Então aqui ele já dá umas dicas da senha de root, da conta administrativa, que você deve colocar. Eu coloquei aqui uma senha e dou um Enter. Agora ele vai querer que você crie um usuário. Após a confirmação aí da senha do root, você vai precisar colocar o nome completo para o seu novo usuário, porque você pensa que já tem um root, só que o root é para as tarefas administrativas do sistema, mas para tarefas não administrativas você usa o usuário. Coloquei aqui o meu nome, o nome de usuário para a conta, ela não aceita letras maiúsculas e pode ser a primeira palavra, é uma escolha razoável. Mas logo após a primeira letra você já pode colocar combinações de números e letras minúsculas. Ele quer agora a senha, coloquei uma senha e vou continuar. Então vou entrar aqui em continuar. Formei novamente a senha do usuário. Enter. Beleza, está configurando o relógio. Quer saber aqui o meu fuso horário, Ceará. Escolhi C e dá um Enter. Pronto. Já estou aqui na tela inicial de particionar disco, em que eu posso, obviamente, criar partições. Mas o que é uma partição?
Partição é uma divisão do espaço de um disco rígido. Cada partição pode conter um sistema de arquivos diferente, ou, consequentemente, em cada partição eu posso ter sistemas operacionais, e é isso que está ocorrendo. Eu vou ter que criar mais partições para eu instalar o Debian, além da partição em que o Windows 98 já existe, que ele já está nesse HD criado pelo esse espaço lógico criado pelo VirtualBox. O Windows 98 já tem uma partição nele, então eu vou ter que criar mais partições para o Debian. Então, obviamente, eu posso instalar mais sistemas operacionais em um disco rígido através dessas partições. Bem, eu tenho aqui 4 opções que são métodos de particionamento. Apenas essa primeira opção, que é o assistido, usar o disco inteiro, e o último, que é a opção manual de particionamento. Só esses dois funcionam para o Dual Boot. Os outros dois, eles vão acabar que, de algum modo, deletando ou corrompendo o sistema do Windows 98, porque os dois mexem com o volume lógico, LVM. Um é criptografado e o outro não. Então eu vou escolher um dos dois. Nesse caso eu vou escolher o assistido, usar o disco inteiro. Dou um Enter. Ele quer saber agora o meu disco. E eu só tenho apenas esse disco, que foi o que o VirtualBox criou. Então é ele que eu vou escolher para o particionamento. Ele já diz aqui qual foi o que eu selecionei, o disco, e pergunta qual vai ser o esquema de particionamento. Então eu tenho essas 3 opções, e a que eu vou escolher é todos os arquivos em uma partição para iniciantes. Essas 2 opções de baixo são para sistemas multi-utilizador, ou sistemas com muito espaço de disco. Aí é melhor optar por esses 3, ou o /home para cada partição própria, separadas da partição barra, que é a principal. Agora nessa tela eu tenho uma visão geral das minhas partições. Aqui eu posso configurá-las. Eu tenho aqui, vocês podem ver, um jogo da velha, primária, 10.7 GB, FAT32. Essa aqui é a partição que contém o Windows 98, que por acaso é a única partição que está localizada no Windows 98, porque os diretórios de instalação do Windows 98 criam apenas essa partição, e o gerenciador de disco dele não é propriamente eficaz para a criação dessas partições ou diminuimento desses volumes. Então você tem que confiar que o Windows 98 vai ficar aí mesmo você tirando algum espaço, que é o que eu vou fazer. Eu vou tirar um espaço dessa partição próprio para a instalação do Debian e vou deixar um espaço adequado para os arquivos do Windows 98, sem danificá-los. Então, eu vou seleciono aqui primário, a partição, dou um Enter. Aí nós temos aqui essas 4 opções: redimensionar a partição, atualmente 10.7 GB, apagar dados dessa partição, uma opção que não nos interessa, nem excluir a partição e nem finalizar a configuração da partição. A gente quer redimensionar a partição, o tamanho. Apertei, dei um Enter. Sim, eu devo colocar assim, gravar as mudanças anteriores em disco e continuar, caso dê algo de errado. E agora a gente vai definir o novo tamanho da partição. Esse esquema pode ser por meio de porcentagem. Eu posso colocar max para ele especificar um tamanho, ou posso colocar um valor mesmo.
O tamanho mínimo da partição é 258.4 MB ou 2%, e o tamanho máximo é de 10.7 GB. Vou colocar aqui como exemplo 7 GB para você ver como é que vai ficar lá na visão geral das partições. Colocar continuar. Está redimensionando. E olha lá, a partição que antes era 10.7 GB, agora tem 7. E como o total é 10.7 GB, os 3.7 GB ficaram como espaço livre. E é isso que a gente vai usar no sistema do Dual Boot. O meu Windows 98 está aqui, ele tá na partição primária. E ele tem que ter no mínimo 250 MB de espaço. Ou seja, eu vou tirar bastante espaço dessa partição primária para que eu possa transformar na partição primária do Debian. E aí o espaço que sobrar eu coloco como um swap, por exemplo. Ou posso deixar mesmo com espaço livre. Vai depender do que você quiser. Então eu vou aqui redimensionar esse tamanho novamente para deixar com um tamanho adequado para que haja a instalação do Debian. Ou seja, eu vou deixar aqui a partição primária do Debian com 10 GB. Como aqui já tem 3.7 GB, eu vou deixar essa partição primária com 500 MB. Redimensionou. Como vocês podem ver, a partição primária está com 0.5 GB. Está no tamanho adequado aí para o Windows 98. E agora, como é que a gente vai transformar esse espaço livre na partição primária do Debian? Clique em cima. Como usar esse espaço livre? Aí tem 3 opções. Tem a opção de criar uma partição, particionar automaticamente espaço livre e exibir informações de cilindros, cabeças, setores. Eu vou apertar na opção criar uma nova partição. Eu vou usar esse espaço para criar a partição do Debian. Apertei, dei um Enter. E aí eu vou selecionar o novo tamanho, sendo que o máximo é de 10.2 GB. Aí eu vou aproveitar e deixar apenas 10 GB para usar esse 0.2 para o swap, área de troca. Beleza, coloquei 10 GB, coloco continuar. Aí tipo para a nova partição, o tipo tem que ser primário, porque é aqui dentro que vai ter o sistema do Debian, o sistema principal. Localização da partição, tem o início e tem o fim. Já que é o sistema principal do Debian, eu coloco início. Pronto, já está salvando aqui os dados e agora, configurações da partição. Então eu só vou finalizar a configuração da partição. Pronto, ficou 2 partições primárias, uma do Windows com 500 MB e o outro com 10 GB que é para o Linux com o sistema de arquivos ext4. E agora, o que é que a gente vai fazer com esse espaço livre? Transformar em swap. Clique em cima, criar uma nova partição, usar esse espaço todo, colocar lógico. Pronto, agora eu vou colocar ele como swap. Muitos podem pensar que o swap é um ponto de montagem, mas swap é o sistema de arquivos, área de troca. Então eu vou aqui em cima de arquivos e seleciono o swap. Pronto, coloquei aqui meus 234.9 MB como swap e finalizei o processo. Escrever as mudanças no disco? Sim. Após esse processo de particionamento, é suave. Agora ele só vai fazer a instalação básica, atualizações, instalação de pacotes
E vai ter umas quatro telas que vão aparecer aí pra gente colocar sim ou não. Aí eu vou explicando direitinho e vocês vão seguindo. Quando ele está configurando o apt, vai aparecer a opção de configurar o administrador de pacotes. Seu CD ou DVD de instalação foi lido. Sua identificação é Debian GNU Linux 10.4. Está perguntando se a gente quer inserir outro CD ou DVD, se a gente quer que ele leia. Então, não precisa. Outro aqui que apareceu foi, ainda do gerenciamento de pacotes, um espelho de rede pode ser usado para suplementar o software e está incluso no CD-ROM. Isto também pode disponibilizar novas versões de software. Usar um espelho de rede, no caso eu não estou usando nenhum, então vou deixar não, mas no seu caso, se você for usar mesmo, tem que colocar assim. Agora ele vai começar a instalar o software. Essa nova tela que apareceu é como se fosse um pedido dos desenvolvedores para que o usuário possa mandar algumas informações para ele sobre os pacotes. E aí ele pergunta se a gente quer participar desse envio de informações sobre a utilização do pacote. Eu vou colocar não. Aqui, seleção de software. No momento, somente o básico do sistema está instalado. Para refinar seu sistema e deixá-lo de acordo com suas necessidades, você pode optar por instalar um ou mais das coleções de software pré-definidas a seguir. Escolha o software a ser instalado. Já que eu estou instalando aqui o básico do básico, eu vou deixar essas opções marcadas. Então, para marcar o que você quiser, é só apertar fácil e aí coloca continuar e dá um enter. Beleza? Dei aqui um enter com essas três opções marcadas mesmo. E a próxima tela é a que confirma que o Windows 98 está presente naquele disco. Instalar o carregador de inicialização Groovy em disco rígido. Os outros sistemas operacionais detectados neste computador foram Windows 95/98. Se todos os seus sistemas operacionais estão listados acima, então será seguro instalar o carregador de inicialização no registro mestre de inicialização do seu primeiro disco rígido. Então, o Groovy aqui, o inicializador, é aquele que você começa você liga o computador em seu sistema, é uma das primeiras telas que vão aparecer para você escolher entre os dois sistemas operacionais, entre o Debian e o Windows 98. É lá que você vai poder escolher um dos dois. Coloquei sim. E agora ele vai perguntar para mim em qual disco rígido. E aí é só você colocar nesse HD de baixo, né? Que ATA VBox. Dispositivo no qual a gente quer instalar o carregador de inicialização. É o único. Dei um enter. E agora é só esperar. Pronto, ó. Instalação completa. Coloca continuar, ele vai reiniciar e vai mostrar para nós o Groovy. Olha só, tem um Debian e tem um Windows 95/98. Eu movo aqui com as setas e para selecionar é só dar um Enter. E aí pronto, eu já entro no sistema operacional. Vou colocar aqui rapidão para vocês nos dois sistemas operacionais, para ver que realmente está tudo certo. Selecionei o Windows 98, aí ó, não deu certo. Inicializou. E após eu dar aqui a senha, ele vai começar uma instalação de alguns hardware. Porque, como vocês puderam notar, na configuração do VirtualBox para o Dual Boot, foi preciso mudar alguns hardware para a instalação do Debian. E aí ele está atualizando esse hardware no Windows 98. E aqui está o Debian instalado. Bem, galera, foi isso, valeu!